Boa tarde, hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 e estamos com vocês para mais um Oriz Podcast diretamente da Faria Lima. Agora já no contexto pós-carnaval, né, e o ano começando aí para valer. E para mostrar que isso é exatamente o que está acontecendo, né, um novo começo, nós tivemos já na sexta-feira passada indicadores econômicos importantes e para deixar aqui mais claro, números de inflação, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que mexeram bastante com os mercados, né? Nós vínhamos aqui falando no início do ano, em janeiro, né, de dados mais benignos de inflação lá fora, os mercados já precificando, né, um término do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, mas isso depende sempre das informações econômicas serem confirmadas. E esse número de inflação, na sexta-feira, foi uma ducha de água fria, né, Marcos? Eu acho que vamos comentar aí para deixar claro aí os números. Pois é, Caval, de novo, né? Assim, a gente está de hora em hora com surpresas diferentes, né, no cenário de inflação, né? A gente pegou aí do final do ano passado até o início desse ano algumas leituras mais positivas de inflação lá fora, especialmente nos Estados Unidos, né, que deu um ânimo para os mercados, colocando a ideia de que a gente poderia estar perto do fim aí dessa guerra contra a inflação. E que o Fed poderia dar algum sinal um pouco mais contundente de que estaria perto do fim do ciclo, né? Mas na sexta-feira veio, como você falou, uma ducha de água fria, né? Saíram números bastante complicados, né, para o Fed fazer uma leitura mais clara aí para as próximas reuniões, né? Nominalmente, o que eu estou falando aqui, o que está atrás da gente aqui na televisão, que vocês podem ver pelo YouTube, né? Era esperado um núcleo da inflação nos Estados Unidos, né? Núcleo aqui entenda-se como um indicador que exclui preços de alimentos e energia, né, que são muito voláteis, né? Esperava-se uma alta de 0,4% na comparação com dezembro e veio uma alta de 0,6%, um número muito alto, né? E com isso, o acumulado em 12 meses da inflação americana, né, desse núcleo, né, que era esperado desacelerar de 4,6% para 4,4%, acabou acelerando para 4,7%, né? Então, um novo repique da inflação, como está claro aí no gráfico, né, complicando aí a ideia de que o Fed pode em breve parar o ciclo de aumento de juros por lá, né? E quando a gente olha de uma perspectiva um pouco mais longa, né, pegando aí, sei lá, 12 meses, 18 meses, a gente vê que a inflação americana, né, especificamente esse indicador, que é o que o Fed olha mais atentamente, está rodando por volta de 5%, aí já tem um bom tempo, né? Então, o que a gente tem na prática, né, é uma inflação muito resiliente, no final das contas, né? Havia expectativa de que os preços de bens, né, aquilo que subiu muito durante a pandemia, cedesse, né, e continuasse cedendo, como a gente observou de meados do ano passado. Isso está de fato acontecendo, né? Os preços de bens estão cedendo, principalmente a parte de automóveis, autopeças, esse tipo de coisa, está cedendo. Mas a surpresa, né, e o que torna um pouco mais complicada a missão para o Fed é que, como estou mostrando aqui atrás, né, o que está pegando mesmo na inflação americana agora é a parte de serviços, né? Como a gente pode ver aí na figura que a gente está ilustrando, né, a difusão dos preços de serviços, né, ou seja, a quantidade de itens da cesta de consumo dos americanos que está com inflação positiva, alcançou aí algo perto de 85%. Em nenhum momento durante a pandemia a gente teve 85% dos preços de serviços rodando com um número positivo. Então, isso mostra que está espalhada a inflação de serviço, né, que torna mais complicado para o Fed. Entre outras coisas, né, também tem o fato de que a inflação de serviços é mais resiliente, ela tende a ser mais inicial, é mais difícil de cair. E aí, obviamente, né, o que o mercado faz nessa hora, que foi o que a gente viu na sexta-feira, né, é uma reprecificação do que o Fed vai fazer ao longo dos próximos meses, né? A gente vinha numa ideia de que o Fed poderia fazer mais 2 altas, 3 altas, e o mercado praticamente migrou, né, para um cenário de 3 altas e já cogita eventualmente, até num cenário um pouco mais complicado, chegar a 6% de Fed Fund ao final do ano.
Ainda é muito cedo para dizer, acho que o Fed tem tudo para fazer tudo muito gradualmente, né? Em vez de trazer para discussão altas de 50 pontos base, como alguns personagens do mercado aventaram, acho difícil isso acontecer, é mais fácil ele ir de pouco em pouco, vendo se aquilo que ele tem feito está resultando no efeito desejado, né, de uma desaceleração da economia, mas não rever o passo de aperto de política monetária. Mas pelo menos agora o patamar mais próximo de 5,5, em torno de 5,5. Acho que ficou bastante claro e acho que talvez tenha uma outra coisa um pouco mais, vamos dizer assim, de dinâmica de mercado, né, que se a gente pegasse até o começo do ano, o mercado estava convencido, né, vamos dizer assim, que haveria cortes de juros até o final do ano, né? Acho que o que acabou ficando muito nos preços, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, é de que dificilmente o Fed vai cortar os juros esse ano. Acho que isso é um dos principais recados aqui, né? Está até aqui nesse gráfico, né? Que eu pego o quanto que está precificando de juros, né, da taxa básica americana ao final de dezembro. Se a gente pegar na virada do mês, o mercado achava, né, precificava que o Fed Funds estaria perto de 4,5. Hoje, a gente está muito mais num cenário de 5,5, quase 100 pontos base acima do que a gente observou há 20, 25 dias atrás. Então, o mercado ficou mais convencido que dificilmente o Fed, a hora que chegar nos juros terminal, vai conseguir cortar os juros. Acho que esse é o principal recado aqui, tá, Caval? E, na medida em que nós temos a reunião de política monetária, o FOMC, em meados de março, é muito provável que o Federal Reserve já sinalize, né, nas suas projeções, um nível de taxa de Fed Funds maior do que aquele que ele previa na reunião de dezembro. Né? Isso é bem possível, para não falar provável, né? E como estratégia faz muito sentido. Em vez de você, do Fed, pegar e falar, vamos rever o ritmo de aperto, subir para 50 pontos base, né? Algo que ele já tinha feito lá atrás, refazer esse movimento agora acho que seria muito complicado. É mais fácil ele mandar um sinal mais duro, né? Através das projeções, sinalizando que ele vai ficar por mais tempo com os juros lá no topo, do que propriamente rever o pace, né? O pace de aumento de juros aí. Acho que seria uma estratégia mais adequada a essa altura do campeonato. E com isso tivemos naturalmente reprecificação das demais taxas de juros de mercado também. Né? A taxa de 2 anos, 10 anos. Sim, voltaram a flertar com 5%, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do vértice que a gente está olhando, mas chegando a patamares que provavelmente uma geração inteira não viu a taxa de juros nos Estados Unidos. Né? Alguma coisa perto de 5% é bem raro para a atual geração de quem trabalha no mercado. Uhum. Então, isso é importante para a precificação global dos ativos e também, evidentemente, aqui no Brasil. Né? Isso gera alguma preocupação com relação à trajetória do dólar, porque ele vinha se comportando muito bem nos últimos meses, né? Um dólar mais fraco globalmente, por conta dessa expectativa de que o ciclo de política monetária nos Estados Unidos estava prestes a se encerrar e como você disse, Marcos, inclusive com muita gente achando até que poderia haver queda esse ano. Né? Assim, o que a gente observa de 40, 50 dias para cá é que o dólar estava numa dinâmica mais baixista, né, globalmente, né, em poucos dias, à medida que foram saindo esses dados mais fortes de atividade, de mercado de trabalho, de inflação, o dólar rapidamente reganhou o valor, né? O que trouxe, vamos dizer assim, uma preocupação, né, do ponto de vista global. Né? A gente sabe que normalmente o dólar forte está associado a um crescimento global mais fraco, né? Então isso ajuda a explicar também um pouco do movimento dos ativos que a gente teve no final da semana passada. Mas curiosamente, né, Caval, eu até estava notando isso hoje, né? Uma das moedas que menos tiveram impacto por conta dessa volta do dólar mais altista aí foi o Brasil. O câmbio aqui ficou relativamente bem comportado, rodando aí perto dos 5,20, 5,15, né? Aqui no Brasil você teve um bom comportamento do câmbio, apesar de, em nível global, o dólar ter acelerado aí um pouco mais nas últimas 2 semanas. Nós vínhamos observando, inclusive também na semana passada, foi divulgado na sexta-feira, os dados das contas externas brasileiras em janeiro, né? Mostrando ainda um quadro favorável para o Brasil, um fluxo de entrada de recursos na Bolsa
E os dados que nós temos diários da B3 já sugerem, né, que nos últimos dias já houve uma certa retração do posicionamento do investidor estrangeiro, né, nas aplicações em renda variável, talvez até já refletindo um pouco mais de cautela desse ambiente de juros um pouco mais altos e também de um dólar um pouco mais forte. O que recomenda, né, ao governo brasileiro, nas decisões de política econômica, cautela, tendo em vista que aquele cenário muito benigno que tivemos até aqui, ele pode estar se alterando. Sim, como você disse, né, do ponto de, assim, o Brasil não tem um problema de divisas, né, não é aquela crise clássica que o Brasil passava há 2 décadas atrás, né, que as contas correntes muito negativas, com baixas reservas internacionais. Longe disso, né, só de entrada de investimento estrangeiro no Brasil, mais do que financia todo o nosso déficit em transações correntes, né, a gente tem um déficit ao redor de 3% do PIB e entra quase 4,5% do PIB todo ano em investimento estrangeiro. Então, desse ponto de vista, a gente está relativamente tranquilo. Mas, como você disse, né, para espantar o estrangeiro, né, da nossa bolsa, não só a gente pode acabar indo na direção de erros de política doméstica, mas tem os fatores externos, né, que podem refazer o investidor refazer a cabeça em relação a isso. Bom, então, isto posto, vamos falar do que aconteceu no Brasil na semana passada, os dados da prévia da inflação de fevereiro, chamado IPCA 15. Como é que foi, Marcos? Então, foi um pouquinho acima do esperado, o IPCA 15, né, de fevereiro. No mercado tinha 0,72% na alta mensal, veio 0,76%. Está aí na tela, coloquei para quem consegue olhar através do YouTube, né? Em 12 meses a inflação desacelerou um pouquinho mais, né? Saiu de 5,87, foi para 5,63, né? Gradualmente está desacelerando, mas eu acho que o ponto mais importante aqui, Caval, embora a surpresa não tenha sido muito alto, muito forte, né? Ainda acho que a gente tem um cenário ainda relativamente complicado do ponto de vista inflacionário e, consequentemente, de política monetária, né? Coloquei na tela aí a média dos núcleos, né? Núcleos aqui, né? Aquilo que o BC olha para tentar expurgar itens muito voláteis, né, do indicador de inflação, e como a gente pode ver através da ilustração, né, voltou a acelerar o núcleo, né? E aí, só para se ter uma ideia, em 12 meses, de fato, você teve uma desaceleração do núcleo, ele estava rodando a 8,70%, 8,7% em janeiro, desacelerou para 8,4% agora em fevereiro, mas é uma inflação acima de 8%, né? Se a gente pegar o dado que saiu especificamente aí para essa métrica em fevereiro, foi 0,68%. Se a gente analisar esse número, a gente ainda está falando de uma inflação acima de 8%. É muito alta. Assim, dificilmente o Banco Central se sente confortável em pensar em corte de juros ou sinalizar corte de juros em cima de números como a gente está vendo aqui, né? Ainda requer uma atenção muito grande. Isso tudo para não falar, né, Caval, né, das expectativas, né, que a gente teve essa semana mais uma rodada da pesquisa Focus, né, semanal, que trouxe novamente notícias relativamente desagradáveis, né, no sentido que as expectativas continuam subindo, né? Nem vou citar 2023 ainda está muito suscetível à questão da reoneração dos combustíveis, que a gente vai tratar o assunto em breve, né? Mas 2024, 2025, 2026, com números cada vez mais altos, indicando aí, entre outras coisas, de fato, uma preocupação com o fiscal mais relaxado, com a história da meta de inflação, né? Acho que a gente vai continuar um bom tempo ainda tentando calibrar aí as expectativas com relação a esses números, né, Caval? Exatamente. Nós tivemos claramente uma deterioração das expectativas e em podcasts anteriores o Marcos havia mostrado, inclusive em gráficos, né, que a deterioração das expectativas de inflação mais longas, 2025, 2026, teve muito a ver com a questão da discussão de uma possível mudança nas próprias metas, né? Essa discussão parece, nesse momento, postergada, né? Mas mesmo assim ainda vimos alguma piora nos dados do Focus desta semana, né? Ela não foi, vamos dizer, sacramentada a ideia de mudança da meta, mas tampouco houve a confirmação de que as metas vão manter a trajetória de declínio,
houve apenas, vamos dizer, um adiamento dessa discussão, provavelmente para o mês de junho, quando isso ocorre normalmente. Mas hoje, né, Carl, acho que é uma sensação, tem uma percepção bastante grande entre os economistas, né, do setor privado, que a gente está caminhando nessa direção, né? E parece que o mercado precifica isso, acho que as inflações implícitas nas curvas de títulos ligados ao IPCA, elas sugerem isso, né? O Focus também sugere isso, né? Então há claramente uma contaminação das expectativas por conta não apenas, né, da questão fiscal, mas também da indefinição com relação ao futuro das metas para os próximos anos. E falando na questão fiscal, nós estamos aí na iminência de ter, né, no último dia do mês, amanhã, dia 28, uma definição com relação à desoneração dos combustíveis, porque expiraria, né, e haveria uma alta automática, né, da tributação no dia 1º de março. Então, alguma coisa, muito provavelmente, ocorre amanhã, né, eventualmente até na linha de uma reoneração parcial. Hoje houve até notícias de que voltaria, né, integralmente a tributação de combustíveis reduzida no ano passado, né. Vamos poder comentar isso amanhã num podcast específico assim que a decisão sair. Temos apenas um temor, que isso seja feito conjuntamente com uma mudança para pior na política de preços de combustíveis. Aliás, estamos notando, né, com estranheza, a participação do presidente da Petrobras na discussão de uma matéria que é eminentemente tributária, né? Me parece que tem a chance aí de você ter alguma medida compensatória no sentido da redução dos preços da gasolina na refinaria, né, reduzindo a receita da Petrobras, que de certa forma compensasse em alguma maneira a elevação dos tributos, né. Vamos aguardar e voltamos amanhã, provavelmente em algum momento aí, para comentar mais esse assunto, que para nós é um dos pontos que lá no final do ano passado chamamos a atenção como um importante marco aí da decisão de política econômica para observar quais os rumos da política fiscal do governo. Sim, é isso. Acho que por hoje vamos ficar no aguardo aí das definições concretas. E voltamos amanhã, provavelmente, sobre esse tema aí bastante importante. Muito obrigado a todos aí, boa tarde e até o próximo Ouriço Podcast. Uma boa semana. Boa semana.